Teran, vamos entrar aqui um pouquinho nos municípios para a gente já adentrar aqui nessa análise no nosso sertão, e também vou trazer a participação do nosso amigo Augusto Alves. Duas situações bastante delicadas. Primeiro, a cidade de Juazeiro do Norte, que tem tido uma atenção especial por parte do Partido dos Trabalhadores, e essa, vamos dizer assim, essa disputa, o que acontece em Fortaleza, o que deve acontecer no segundo turno em Fortaleza, a gente vai ver aqui no domingo, lá em Juazeiro do Norte. Uma situação delicadíssima de Isolda Sela em Sobral, numa disputa acirradíssima, onde a doença do candidato Oscar Rodrigues, né, Alzheimer, acaba virando um dos pontos principais da disputa, e uma taxa do lixo também, que a prefeitura implementou, que vem sendo aí um centro de discussão dessa campanha eleitoral e pode, por fim, tem ameaçado esse poderio da família Ferreira Gomes lá em Sobral. O que esses dois municípios, a depender do que pode sair das urnas domingo, pode representar de fortalecimento ou enfraquecimento desses grupos políticos, digo, do PT no Cariri e da família Ferreira Gomes em Sobral? Olha, são situações aparentemente semelhantes, mas são diversas. Em Juazeiro do Norte, não há tradição de reeleição de prefeito, mas o atual prefeito, Gleidson Bezerra, é bem avaliado. O positivo dele lá, o ótimo e bom, ele é bom. Os prefeitos anteriores a ele, que não foram reeleitos, todos tiveram um desgaste tão grande nos primeiros 4 anos, que a população resolveu não reelegê-los. Então, assim, eles tinham um ótimo e bom ruim. Eu cito como exemplo o Arnon Bezerra, que era um político experiente, que tinha toda uma trajetória no Congresso Nacional, era conhecido como bom articulador, e no momento em que ele assumiu a prefeitura, ele perdeu o mandato 4 anos depois, porque ele se desgastou profundamente no cargo. O Gleidson Bezerra, caso ele vença a eleição, ele vai poder bater no peito e dizer contra tudo e contra todos. Por quê? Porque o Camilo fez uma aposta no Fernando Santana. O Fernando Santana é um bom quadro. Ele e o Gleidson Bezerra são mais ou menos da mesma idade, da mesma geração. E o Fernando, o impulsionamento político, da força política do Camilo, do próprio governador Elmano, do presidente Lula, que lá em Juazeiro tem uma avaliação bastante positiva. O Fernando Santana cresceu tanto que teve pesquisa que até o colocou na frente, dizendo que ele tinha virado. O que eu penso é que em Juazeiro, a tendência, no caso do município de Juazeiro do Norte, meu caro, eles têm. Se o Gleidson vencer, será por pequena margem. Se o Fernando conseguir virar, será uma façanha. Porque você lembra que da primeira pesquisa até essa situação de empate técnico, o Gleidson chegou a abrir, tinha uma vantagem de 16 pontos, que é muito difícil de ser tirado. Já em Sobral, é uma situação curiosa, porque o Ivo Gomes é provavelmente o melhor prefeito do estado do Ceará. O Ivo, se você for a Sobral, se você ver as realizações da gestão dele, é um prefeito diferente de todos os demais em termos de realizações. Mas o Ivo sempre foi muito refratário a fazer aquele jogo político, com vereadores, com lideranças, aquele tomar lá da cá. Ele sempre achou que o que dá resultados é trabalho, mostrar serviço para a população reconhecer. A oposição, diante da atuação do Ivo, procurou explorar alguns fatores, como, por exemplo, o desgaste do marido da Isolda Sela, o Bevelo, que foi prefeito e foi um prefeito que saiu desgastado da prefeitura. Procurou passar aquela ideia machista de que quem vai mandar é o Bevelo e não a Isolda. A taxa do lixo em Sobral virou um cavalo de batalha e o Ivo também teve dificuldade de explicá-la para a população, porque lá em Sobral, assim como em Fortaleza, a maioria da população, do povo pobre, povo mais humilde, não vai pagar essa taxa de lixo. Mas assim como o Sarto teve dificuldades para explicar, aconteceu a mesma coisa lá em Sobral, com também uma outra diferença. Cid Gomes e Camilo Santana estão trabalhando juntos, diuturnamente, dentro de Sobral, para reverter isso. Vão reverter, eu não sei, mas o fato é que a aliança política do Camilo com o Cid
ela está intacta, ou seja, eles são aliados, são parceiros, são amigos e estão tentando reverter essa situação. Se vão conseguir, é difícil, até porque o Oscar Rodrigues está mais beneficiado pelos desgastes que existem no entorno da Isolda, que mesmo por ele ser uma alternativa viável para uma grande mudança. Por outro lado, se ele vencer, sim, os Ferreira Gomes entram numa rota de declínio político. Esse declínio já começou. Você vê a situação do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes hoje é uma pessoa que talvez já se torne, com a derrota do Sarto, o Sarto não indo no segundo turno, o principal derrotado já logo no primeiro turno dessa eleição. Mas a situação, embora seja muito semelhante pelo tamanho dos municípios, da importância de Juazeiro e da importância de Sobral, elas têm essas diferenças que eu procurei colocar aqui para o nosso... Para a gente fechar, Teran, aqui na nossa região nós temos disputas em que o Partido dos Trabalhadores está posicionando-se no Sertão Central. Por exemplo, aqui no município de Quixeramobim, no município de Quixadá, no município de Senador Pompeu, há também participação no município de Banambuiú, na composição de chapa, e sempre na disputa contra as máquinas. E a gente sabe que as máquinas no interior, elas são ainda muito fortes e é muito difícil você derrotar um prefeito em reeleição no interior do estado. Como é que você avalia essa postura do Partido dos Trabalhadores no Sertão Central, essa quantidade de candidaturas que a gente vê aqui no nosso Sertão Central e essa missão de evitar a reeleição de um prefeito que... Aqui tem uma disputa interessante, viu, Teran? Você tem o Camilo Santana, por exemplo, aqui no município de Quixeramobim, do Partido dos Trabalhadores, apoiando o candidato do PT, e tem o seu pai, o Eudoro Santana, que é filho de Quixeramobim, que apoia o candidato adversário do filho. É uma disputa em família que acaba se traduzindo aqui no interior do estado. É uma missão que vai... Vamos aguardar com muita ansiedade essa resposta no próximo domingo, né? Pois é, agora você observa, veja, Lister, esse tipo de coisa que é bem bizarra, né? Porque, por exemplo, lá no município de Camusim, lá tem uma disputa política local do Sérgio Aguiar, né, que é o líder político da cidade, contra o Romeu Aldigueri, que apoia o candidato da oposição e é líder do governo. Lá aconteceu um fato bizarríssimo, né? Que foi o Camilo foi lá e fez subiu no palanque do oponente, sendo o Sérgio Aguiar aliado dele, e no dia seguinte, o pai dele foi lá e subiu no palanque do Sérgio pedindo voto para a candidata Betinha, que é candidata à reeleição. Tem um ponto que você colocou aí, que eu acho que tem que ser avaliado. Vamos tomar por base o exemplo de Quixadá. Quixadá, o prefeito Ricardo Silveira, ele se coloca como candidato favorito na disputa, não pelo embate político histórico em si contra o Partido dos Trabalhadores, mas porque ele está sendo avaliado pela gestão que fez. É uma situação até bem semelhante à de Quixeramobim, com o Cirilo Pimenta, que é um político também experiente, que já tinha sido prefeito, que já foi deputado. Esses políticos, eles estão levando uma vantagem de já estar no cargo e de ter uma avaliação positiva melhor do que a avaliação negativa, porque desgaste, pastor, você assumir a administração, você tem. Mas a situação deles é uma situação que os leva ao caminho da recondução por conta do julgamento que a população faz deles como gestores. O caso de Quixadá é interessante porque a liderança do Hilário Marques, ela é histórica, ela é marcante no Sertão Central. Mas o declínio do Hilário não é de hoje, que ele está em rota de abismo, já faz tempo, né? O Hilário não soube dar sequência à sua trajetória, não soube fazer sucessores, lançou um filho como candidato, que inclusive é a imagem e semelhança física dele de 40 anos atrás. Quer dizer, então, assim, não dá, né? Ou seja, esse tipo de intenção, a população acaba não comprando, o eleitor acaba compreendendo que não, deixa eu julgar aqui, esse prefeito está fazendo, está bom, será que ele merece um segundo mandato? O eleitor se debruça no que ele tem e não naquilo que foi.
Então, para um prefeito que disputa a reeleição não se reeleger, só se ele for muito ruim mesmo, só se ele estiver muito mal, só se o diálogo social dele for muito ruim, porque às vezes o prefeito tem uma boa gestão, mas tem um diálogo social ruim, uma compreensão ruim do que é a cidade que ele administra. Quer ver outro exemplo? Também no nosso sertão central, lá no município de Boa Viagem. No município de Boa Viagem, a ex-prefeita Aline é candidata a vereadora. E ela está fazendo eventos no município esvaziados. Incrível, né, cara? O atual prefeito... É incrível. Eu vi um vídeo da Aline num bairro de Boa Viagem, que ela estava fazendo uma caminhada em que tinha 2 pessoas e um sanfoneiro. E estava sentado no alpendre e ela parou cantando lá com ele. E isso foi filmado de longe para mostrar que tinha pouca gente. Né? Mas por quê? Porque o tipo da coisa. A Aline governou 4 anos e não conseguiu fazer o sucessor no município, porque o desgaste dela naqueles 4 anos em que ela foi gestora enterrou, vamos dizer assim, de certa maneira, soterrou a história do pai dela, né? O saudoso José Vieira Filho, teve uma legenda no município, foi prefeito 3 vezes, o irmão foi prefeito, vamos dizer assim, teve todo um legado político histórico que a Aline não soube sequenciar. E o Regis, hoje, esse atual prefeito, ele tem uma avaliação, o positivo dele, o bom e ótimo dele, devem garantir a reeleição. E aí você perguntou, mas e o PT? Bom, o PT tem que disputar a eleição. Né? Um partido do tamanho desse, da magnitude desse, não pode deixar de disputar eleições em cidades importantes, como Xaramobim, como Quixadá, como Canindé e outras. Mas o partido também tem, vamos dizer assim, uma medida do seu nível de desgaste. Em Quixadá, esforços existem para tentar, vamos dizer assim, fazer acontecer a candidatura do Hilário Marques, do filho do Hilário Marques. Porém, vamos dizer assim, a cozinha do PT, o José Guimarães, o Camilo Santana, eles sabem muito bem que o partido entrou nessa, desde a escolha do candidato até o desfecho do próximo domingo, o partido entrou em desvantagem e eles não vão ficar surpresos se o partido sair fragorosamente derrotado de municípios como esse e outros no nosso sertão. É isso. Teran, quero lhe agradecer mais uma vez aqui no nosso ponto de vista, hoje ao vivo, colaborando conosco. Importante essa análise nessa reta final para a gente entender também o que a gente pode ver nesse próximo domingo, dia 6, que é tão importante para a definição dessa nova conjuntura política que sai dos municípios e, obviamente, isso vai trazer repercussões e vai reverberar para a próxima eleição em 2026. Muito obrigado, estamos aqui sempre à disposição e até a próxima.